Oi, eu sou a Meire, professora de Biologia aqui do Quadro Livre, e hoje eu vim falar para vocês, revisão do PISM-1. Mas antes de falar sobre essa revisão, eu espero que você se inscreva no canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Olha para cá, olha que bonito. 3 lindas células que você vê diferenças claras. Você vê, olha, a bactéria pequenininha, as células animais, as células vegetais maiores. Além do tamanho, da complexidade, você vê uma diferença entre elas que é comum nessa prova do PISM. Quando você olha a célula da bactéria, a bactéria tem membrana plasmática, citoplasma, tem o material genético, tem ribossomos, mas ela não tem a complexidade de organelas e a estrutura, o tamanho de uma célula animal, por exemplo. As bactérias foram os primeiros organismos no planeta Terra. Eles são os organismos mais antigos do nosso planeta. São organismos simples que têm vida, diferente dos vírus. Os vírus não têm vida. Os vírus são acelulares. As bactérias, elas apresentam material genético dentro do núcleo, mas ele não está confinado na carioteca. Como esse material genético está diretamente em contato com o citoplasma, com os ribossomos e com as enzimas, nós denominamos as bactérias como seres vivos procariontes. Pró significa antes, primeiro, cario é de cariomembrana. As células procarióticas, elas não têm a cariomembrana, elas não têm um núcleo definido. Diferente dessas duas células, a célula animal apresenta membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e outras organelas, como por exemplo a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi. A célula animal tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma, tem o núcleo também, ribossomos e apresenta o vacúolo. A célula animal e a célula vegetal, elas têm um núcleo definido por uma carioteca. Essa carioteca, ela é uma invaginação da membrana plasmática que confinou o núcleo e confinou o DNA, o RNA e as proteínas. Ali dentro, o DNA pode se autoduplicar. Dentro do núcleo, o DNA pode formar moléculas de RNA. Essas moléculas de RNA, elas vão passar através dos poros da cariomembrana até o citoplasma para que aconteça a síntese das proteínas nos ribossomos. Outra diferença que você vê entre as células animais e as células vegetais são os cloroplastos. Apenas os vegetais, as algas, apresentam cloroplasto, que é um orgânulo responsável pela fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo de produção da glicose que será quebrada dentro da mitocôndria. Existe mitocôndria nas células animais, que são as células aeróbicas, e também nas células vegetais, que respiram o oxigênio e utilizam a mitocôndria para quebrar essas moléculas produzidas na fotossíntese. Quando eu falo de célula, é importante que você veja que essas células todas, elas são células eucarióticas, como por exemplo o espermatozoide e o ovócito secundário. Espermatozoide e ovócito são gametas. Os gametas, eles são células haploides. Quando o espermatozoide e o ovócito se encontram e se fundem, eles formam uma nova célula, uma célula original, uma célula chamada zigoto. Essa célula zigoto, ela é uma célula diploide que vai sofrer clivagem e mitoses até formar um bolo de células todo igual. Essas células iguais, elas podem se transformar em outras células do nosso corpo e nos nossos tecidos. Esse conteúdo de células iguais, do mesmo tamanho e que tem essa função, que é uma função básica dentro do embrião, é uma mórula. A mórula, ela é formada de células que podem formar novas células. Cada célula dessa é uma célula tronco, uma célula totipotente.
O que é totipotente? É que pode se diferenciar em todas as células do corpo. As células totipotentes, elas podem ser chamadas também de multipotentes. As células multipotentes, elas são células que estarão no corpo dos adultos e também no corpo dos seres vivos que já tem o seu tecido diferenciado. As células tronco, elas são capazes de se diferenciar no embrião. As células tronco totipotente estão no embrião. As células tronco adulta, nós a consideramos como pluripotentes. Essa parte de conceitos básicos da citologia, de diferença do que é uma célula procarionte, uma célula eucarionte, uma célula totipotente, ela sempre estará presente nessas provas do PISM-1. É importante que nessa jornada você revise conceitos básicos que vão te ajudar a galgar os degraus mais à frente. Daqui a uns dias, mais vídeos sobre a revisão do PISM-1 também estará no nosso canal. Te vejo lá. Até breve!